Oi, eu sou a Raíssa e vamos estudar Química. Na aula de hoje nós vamos ver os estados físicos da matéria. Esse tema vocês com certeza já ouviram falar lá no seu Fundamental 1. A professora explicou e a ideia lá no Fundamental 1 é que assim, fosse duro é sólido, molhado é líquido, ar é gasoso, a gente tinha essa visão. No Fundamental 2, vocês também retomaram esse conteúdo várias vezes durante todo o Fundamental 2, dando maior profundidade a essa ideia. Agora, nós vamos aprofundar mesmo lá no mundo microscópico para entender o que está acontecendo. Então, os estados físicos da matéria que interessam para o ensino médio são gasoso, líquido e sólido. Como que a gente classifica um material no estado sólido, líquido ou gasoso? Depende do estado de agregação das partículas. Bom, partícula quer dizer parte pequena. A menor parte da matéria é o átomo. Os átomos, moléculas, são partículas que compõem tudo que tem ao nosso redor. Essas partículas se juntam, se aproximam. Para a gente falar mais bonito lá em química, a gente fala que se agregam. Então, os estados de agregação da matéria. Quando esse material tem um alto grau de desorganização, então partículas espalhadas, isso caracteriza o estado gasoso. A gente pode fazer uma relação com, por exemplo, os passageiros numa plataforma de trem na Holanda, né? São um ou outro lá espalhado. Então, poderia dizer que aquilo caracteriza para nós o estado gasoso. Agora, o estado líquido, ele tem um grau de organização intermediário. As partículas ficam mais próximas, mas desorganizadas. Vamos imaginar uma estação de metrô de São Paulo às 6 horas da tarde? Aquele monte de gente, aquele movimento, poderia caracterizar para nós o estado líquido. E o estado sólido, com alto grau de organização. Vamos imaginar aí, para fazer uma associação, o exército brasileiro está lá fazendo um treinamento. Todos os soldadinhos param certinho do lado do outro, formando uma simetria. Isso caracteriza uma extrema organização. Então, eu poderia dizer que é o estado sólido. Com essa ideia de classificar pelo estado de agregação das partículas, é que a gente vai falar qual é o estado físico daquele material, então. Por exemplo, uma coisa muito curiosa, o vidro, o estado físico dele seria semelhante, não falei que é igual, mas sim semelhante ao do líquido. Tanto é que existem locais que têm vidros muito antigos, por exemplo, no Museu do Ipiranga dá para ver isso. O vidro em cima está bem fininho e embaixo ele está ficando abaulado. Por quê? Porque está escorrendo. É um material de alta viscosidade, que com o tempo vai escorrendo. Isso caracteriza um estado físico dele. Nós dizemos que o vidro é um sólido amorfo. Amorfo, sem forma. Conhecendo então como a matéria se organiza, que é sólido, líquido e gasoso, e depende da estrutura que essas moléculas se organizam, a gente pode mudar o estado físico dessa matéria. E aí vem um fenômeno muito interessante para a gente chamar a atenção. Mudanças de estado físico. É um fenômeno físico. O fenômeno físico é aquele que não altera a natureza do material. Então, eu tenho água no estado sólido, se eu aquecer, eu vou ter água no estado líquido, continua sendo água, tá? Então, isso é um fenômeno físico. Agora, quando altera a natureza do material, aí eu tenho um fenômeno químico. Aí pertence à classe das reações químicas que falaremos mais adiante. Mas agora nós estamos falando de um processo físico. Então, vamos falar um pouquinho mais deles. O sólido aquecido se torna líquido. Esse processo se chama fusão. Lá em casa, derreter. Aqui, fusão. O líquido aquecido passa para o estado gasoso. Por quê? Vai ocorrendo uma desorganização nas moléculas. Então, as moléculas aqui estão bem unidas, todas organizadas. Aqueceu, elas se desorganizam e passam para o estado líquido. Do estado líquido, se aquecido, começa uma agitação, aumenta a energia cinética das partículas e elas passam para o estado gasoso. Essa mudança do líquido para o gasoso se chama vaporização. Coloquei um asterisco aqui para a gente chamar a atenção. Líquido para gasoso, o processo é vaporização. Porém, ele pode acontecer de 3 maneiras: evaporação, ebulição e calefação. Ambos
são líquido para gasoso. Evaporação é a passagem natural do líquido para o gasoso. Lavei uma roupa, pendurei no varal, está cheia de gotículas de água na roupa. De repente, sumiram as gotículas de água, ou seja, o líquido passou para o gasoso de maneira natural. Esse fenômeno se chama evaporação. Ebulição é a passagem provocada do líquido para o gasoso. Coloco água para ferver, água em ebulição. Então, eu estou aumentando a temperatura, provocando a passagem. E a calefação é a passagem brusca do líquido para o gasoso. Então, sabe aquela, você tem uma chapa bem quente, você dá com a mão molhada, joga uma aguinha, faz tsh. Esse processo se chama calefação, porque foi a passagem brusca de um estado para o outro. Tendo as partículas todas no estado gasoso, elas estão muito agitadas. Se eu tirar a temperatura delas, diminuir a temperatura ou aumentar a pressão, as partículas voltam a se tentar uma organização. Quando ela volta, esse processo se chama condensação ou liquefação. Cuidado, liquefação. A condensação ou liquefação é quando o gasoso vai passar para o estado líquido. Um comentário, asterisco vermelho, amarelinho, asterisco amarelinho. A liquefação é uma condensação que ocorre por aumento de pressão. É um caso especial da mudança do gasoso para o líquido. Ainda que falando sobre o gasoso, vale a pena comentar que vapor, o termo vapor é diferente do termo gás, tá? Quando eu tenho um vapor, eu produzo um vapor, só com o abaixamento da temperatura eu já torno ele líquido. Agora, o gás não acontece isso. Se eu tenho uma matéria no estado gasoso e eu quero que passar para o estado líquido, eu vou ter que mexer com a pressão e com a temperatura. A diferença entre eles é o que nós chamamos de temperatura crítica. A temperatura crítica é aquela temperatura onde qualquer material depois da temperatura crítica, eu vou ter que mexer com a temperatura e a pressão para ele voltar ao estado líquido, coisa que com o vapor eu não tenho que fazer, tá? Então existe só uma importante informação sobre vapor e gás para a gente usar corretamente essa nomenclatura. Continuando, o líquido, tá lá as partículas desorganizadas, eu abaixo mais ainda a temperatura, ele junta e se torna sólido. Esse processo chama-se solidificação. A solidificação ela é muito importante em muitos processos industriais, né? E a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido se chama sublimação. Alguns autores chamam sólido para o gasoso de sublimação direta. Gasoso para o sólido, sublimação indireta. Há autores que chamam sublimação nesse sentido e ressublimação nesse outro sentido, tá? À temperatura ambiente, só alguns materiais sofrem sublimação. É o caso do gás carbônico e do iodo e da naftalina. São substâncias que à temperatura ambiente passam por esse processo. As outras substâncias também podem passar por esse processo, mas tem que ter os dados têm que estar corretos. Então, uma temperatura e uma pressão correta, a gente pode fazer qualquer uma dessas transformações acontecerem. Falando em estado físico e nas suas mudanças, vale a pena falar de liofilização. Liofilização é um processo muito empregado nas indústrias hoje. Ele tem uma grande vantagem, diminui massa, volume e aumenta a conservação daquele alimento. Ele é usado demais na indústria alimentícia. Também no campo de vacinas, ele está sendo bastante usado. Mas a liofilização, ela é um processo que o material está cheio de água, o alimento tem muita água. Essa água sofre uma diminuição brusca de temperatura e as moléculas de água se transformam em finas agulhas. Essas finas agulhas vão sublimar numa câmara de pressão e temperatura controlada. Aí a fina agulha sólido se transforma em gasoso. Esse material agora ficou sem água. Fica ainda um resíduo de umidade. Esse alimento é levado a uma outra câmara, onde se aumenta a temperatura com o objetivo de diminuir a umidade. Diminuindo a umidade,
evita qualquer proliferação bacteriana e aumenta a conservação daquele alimento. Então a liofilização é um processo muito interessante. Vocês já devem ter visto no mercado frutas desidratadas, maçã, abacaxi, banana, tudo por esse processo de liofilização. Então a liofilização é um processo que utiliza o abaixamento de temperatura e depois a sublimação. Voltando lá para as mudanças de estado físico. Fusão e vaporização, nós dizemos que são dois processos endotérmicos. O que quer dizer isso? Vamos traduzir. Ele absorve energia. Endotérmico vai nos remeter à ideia de absorver energia. Ao absorver energia, o material vai mudar de estado. Então vamos explicar. Eu tenho sólido, eu forneço calor para ele, eu aqueço, ele absorve a energia, as partículas começam a se agitar e passam para o estado líquido. Forneço energia para o líquido pega essa energia, se agita e passa para o gasoso. Então, fusão e vaporização são processos que absorvem energia. Falando bonito quimicamente, são processos endotérmicos. Também a sublimação direta é um processo endotérmico. Todos os processos que vão nesse sentido são endotérmicos. O contrário, eu tenho gás, está com uma alta energia cinética, eu tiro energia dele, eu faço ele jogar essa energia fora, libera energia. É o processo endotérmico que libera energia. Ao liberar energia, as partículas vão se acomodando, passam para o estado líquido. Tiro mais energia, vou colocar lá no congelador, tiro mais energia, as partículas vão se ajuntando e passam para o estado sólido. Ou seja, condensação, solidificação e a sublimação indireta são processos denominados exotérmicos. Concluindo, endotérmico absorve energia, exotérmico libera energia. Resumindo tudo isso que nós vimos, nós falamos dos estados físicos da matéria, como que a gente caracteriza cada um deles. Depois disso, quais são as mudanças que ocorrem, que podem ocorrer com essa matéria, que elas são provocadas ou ocorrem naturalmente. E aí nós fechamos falando sobre o processo de absorção e liberação de energia, que recebem nomes específicos de endotérmico e exotérmico. Falamos também de processos que ocorrem, como a liofilização, a fabricação de sorvete, a solidificação e outros tantos fenômenos que podem a indústria aproveitar. Com isso, nós fechamos a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar de fatores que alteram a mudança de estado físico. Até lá!